Do equilíbrio yin e yang de todas as coisas no céu e na terra, os humanos nasceram com olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e consciência completos, com uma alma pura não manchada por energia maligna. O véu escuro foi levantado e todos os deuses despertos apareceram no mundo mortal. Em um reino mítico onde humanos e deuses coabitam, uma cerimônia marcando uma nova princesa governante está prestes a ocorrer pela primeira vez em 60 anos. A princesa Kikuri, a atual governante, requer que os 12 Shinshō se dediquem a proteger a nova princesa. Enquanto isso, no Japão moderno, um garoto chamado Arata Hinohara está começando uma nova vida no ensino médio. Sua irmãzinha energética corre para o quarto dele para chamá-lo para o café da manhã. Depois de descer e dizer bom dia, Arata vai para a escola para começar uma nova jornada. Agora ele pode sorrir novamente, e até fez um novo amigo próximo na escola. Arata sempre foi um garoto de bom coração. Ao caminhar para a escola, Arata encontra seu amigo próximo. Ele está disposto a emprestar a Suguru um disco de jogo, acreditando que tudo ficará bem e que ninguém mais irá intimidá-lo. Na escola, Arata está se preparando para correr sob o olhar atento de Kadowaki, um valentão de sua antiga escola. Após uma corrida extenuante, ele atinge a linha de chegada com um resultado de 11 segundos e 58 centésimos. Com um resultado tão impressionante, um amigo ao lado dele pergunta a Arata sobre sua intenção de competir, mas ele recusa timidamente. Ver isso faz os olhos de Kadowaki ficarem vermelhos de raiva. Por causa disso, ocorre uma confrontação desconfortável na escada, onde Kadowaki diz que nunca reconhecerá Arata, desapontando o garoto mais uma vez. No entanto, as coisas chegam ao ponto de ruptura quando Arata ouve uma conversa em que Suguru, seu suposto melhor amigo, diz que nunca realmente considerou Arata um amigo. Ao mesmo tempo, em outro mundo chamado Amawakuni, um menino também chamado Arata está fugindo da perseguição de sua avó, mas acaba sendo capturado pela técnica Amatsuki dela. O menino é obrigado a se tornar uma mulher sob o disfarce de ser uma filha do clã Haime, para realizar uma cerimônia que acontece a cada 30 anos e se tornar a princesa deste país. Isso é porque apenas uma garota do clã Haim pode cumprir o papel de princesa. Como esta família só tem meninos, Arata é forçado a se vestir como uma garota fofa, embora seja apenas uma estratégia temporária. Arata recusa absolutamente este pedido. Kotoa, uma garota da tribo Anin, diz entusiasticamente que pode fazer Arata parecer uma verdadeira linda garota. Apenas filhas do clã Hime que possuem Amatsuki podem se tornar a princesa governante de Amawakuni. Arata é um garoto que naturalmente não pode possuir Amatsuki. Se descoberto, ele certamente morreria. Finalmente, pensando na segurança de seu clã, ele só pode concordar, pois houve uma declaração de que, se o clã Hime não tivesse uma filha, o clã inteiro pereceria. Na carruagem a caminho do local sagrado, Arata, disfarçado de mulher, ainda se sente desgostoso. Por outro lado, Kotoha o acha muito fofo, parecendo uma verdadeira donzela, o que enfurece Arata. Para ter certeza, ele reconfirma que o plano temporário é ganhar tempo enquanto se encontra a verdadeira filha do clã Haime. A garota alegre ao lado dele diz que a cerimônia dura apenas 3 dias, então ele só precisa aguentar até lá. Mas não é tão simples assim. Como eles podem enganar a princesa e os 12 Shinshos por 3 dias? Essa preocupação faz Arata desejar desaparecer deste mundo. Vendo seu sofrimento, Kotoha dá a ele o colar que ela usa. É um amuleto que ela recebeu da princesa Kikuri quando servia na capital. Isso dá a Arata motivação para enganar todos no Palácio Sagrado. Na praça, chamas azuis ardem, sinalizando a primeira cerimônia em 30 anos, o começo do reinado de uma nova princesa. Aproximando-se do templo sagrado, Arata lembra cuidadosamente a Kotoha de voltar à aldeia o mais rápido possível e levar os aldeões para um lugar seguro enquanto ele tenta ganhar tempo por 3 dias. Isso deixa Kotoha muito preocupada. No templo sagrado, Arata é concedido uma audiência com a princesa governante Kikuri. O menino fica completamente surpreso ao ver a princesa Kikuri, que é diferente do que ele imaginava. Ele pensou que Kikuri seria idosa, mas ela parece muito jovem e bonita. Encaixando perfeitamente na imagem de Loli, ela está governando há 60 anos. A princesa Kikuri aproxima-se gentilmente de Arata e conforta-o para aliviar suas preocupações, dizendo que tudo ficará bem se ele acalmar o coração, e a cerimônia prosseguirá. Meteoritos iluminam, e as chamas azuis acendem novamente. Durante a cerimônia, inesperadamente, os 12 Shinsho que sempre apoiam a princesa fazem uma rebelião. Eles usam espadas especiais chamadas Hayagami, liderados por Kanagi, que trai a princesa com um golpe fatal e decisivo de espada e tenta matá-la. Como Arata testemunhou isso, Kanagi pretende matá-lo também, e a vida de Arata quase acaba pela espada de Kanagi. A única opção de Arata é pular na água para escapar. As chamas azuis se apagam enquanto Kanagi fala, e Arata é acusado de matar a princesa e é perseguido por todos. Sobrecarregado por esse crime que não cometeu, Arata deve escapar para a floresta de Kundu.
Ao mesmo tempo, Arata no mundo moderno, sentindo-se traído, vagueia sem rumo por uma pequena estrada, dizendo a si mesmo que não confiará mais em ninguém. Ele deseja que Suguru e Katawaki simplesmente desapareçam. Não, ele pensa que deveria ser ele a desaparecer. Ao ouvir seu nome ser chamado, ele vagueia do seu jeito e, inadvertidamente, troca de lugar com Arata de Yamawakuni. Ao aparecer na floresta Kundo, ele fica completamente desorientado e não entende por que está lá. Vendo a torre gigante à sua frente, Arata até pensa que está sonhando. Uma flecha roçando em seu rosto o traz de volta à realidade. Kanagi está bem na sua frente. Porque Arata se parece exatamente com o Arata de Yamawakuni, Kanagi quer matá-lo, aterrorizando Arata. Tropeçando na floresta Kundo com flechas o perseguindo, uma força invisível ajuda Arata a se esconder no fundo da floresta, evitando a perseguição de Kanagi. De repente, dos arbustos, Kotoha aparece, assustando-o, e em seguida, puxa diretamente sua mão para fugir, pois Kanagi descobriu sua posição. O que diabos está acontecendo? Esse é o único pensamento na mente de Arata agora. Fora da floresta de Kundo, Kanagi se pergunta em silêncio como Arata pôde ter escapado da floresta. Neste momento, Akachi, um dos 12 Shinshu, aparece do chão, dizendo a Kanagi que ele falhou claramente. Ele poderia ter derrotado Arata com seu Hayagami, mas Kanagi não o fez. Isso faz Kanagi rir. Um ratinho não exige que ele use seu grande Kamui. Ele logo pegará o garoto que não conhece seus limites. Mudando de cena, Kotoha traz Arata em segurança de volta para a casa da avó Makari, a avó de Arata neste mundo. Na casa de Makari, a velha mulher imediatamente questiona Arata sobre os acontecimentos da manhã, já que a cerimônia estava ocorrendo. Kotoha intervém para explicar que a princesa foi assassinada e agora todos acreditam que Arata a matou. No entanto, Arata agora está sofrendo de perda de memória, e é por isso que está agindo de maneira estranha. Ao ouvir isso, Arata nega, dizendo que ele é Hinohara Arata, não o Arata de que estão falando. Mas ninguém acredita nele, e Kotoha até pensa que Arata foi engolido pela floresta de Kundo. Após alguns minutos de silêncio, Arata e a avó Makari sentam-se no porão discutindo as coisas claramente. A avó Makari suspira, percebendo que o rapaz à sua frente veio para Amawakuni de um lugar chamado Japão. Aos seus olhos, ele não parece diferente de seu neto, Arata. Há uma lenda sobre a floresta de Kundo. Qualquer um engolido pela floresta retorna completamente mudado. Talvez ele tenha trocado de posição com alguém de outro mundo. Se isso realmente aconteceu, o que Arata deve fazer agora? A velha lentamente diz que ele não pode voltar. Ele só pode viver como Arata neste mundo. Ouvir isso aterroriza Hinohara Arata, sentindo que sua expectativa de vida encurtou novamente. Ele está sendo perseguido porque se parece com o criminoso que estão tentando capturar. A avó imediatamente se pronuncia para defender o neto, dizendo que seu Arata nunca faria tais coisas. É realmente lamentável. Primeiro Arata foi intimidado na escola e agora foi levado para um lugar como este. Enquanto ainda pensa, de repente o grito de Kotoha ecoa. Kanagi a alcançou e capturou. Escondido no porão, Arata se esforça para se convencer de que não tem nada a ver com ele, que ele não é o Arata deste mundo. Mesmo diante da ameaça de morte, Kotoha ainda acredita que Arata é inocente. Isso lembra Arata dos seus dias de ensino médio. Mesmo que você confie nos outros, só será traído, assim como ele foi traído pela confiança de Suguru. Ainda assim, quando a espada é colocada no pescoço de Kotoha, Arata aparece declarando que ele não é o Arata de quem estão falando e que não sabe o que está acontecendo, que não vai confiar em mais ninguém. Honestamente, ele está aterrorizado com a possibilidade de morrer. Mas ficar parado enquanto outros são mortos é ainda mais errado. Ao ver Arata, Kanagi imediatamente ordena sua morte. Quando a espada está prestes a golpear, Arata agarra uma espada próxima e bloqueia o golpe. É um Hayagami antigo, apenas o escolhido pode possuir seu poder. Com raiva, Arata sente uma força invisível vinda da espada que a avó Mekari também reconhece. Na mão de Kanagi, um dos 12 Shinshu é também um Hayagami. Ele chama diretamente sua espada Homura e desafia o Shinshon de Arata. Vendo a situação desfavorável, a avó Mekari rapidamente grita para Arata fazê-lo aparecer. Seguindo as palavras de Arata, uma luz aparece e o envolve. Esta luz é Kamui, não apenas o Homura de Kanagi, mas outras coisas estão sendo engolidas por esta luz. Vendo a situação crítica, Kanagi retira Homura apressadamente. É inacreditável que Arata seja realmente um Shō. Diante desse enorme poder, a casa em questão parece um biscoito mergulhado em um copo de leite começando a desmoronar. Ao mesmo tempo, no Japão, a mãe e a irmã de Arata estão à sua procura quando são atraídas pela conversa das pessoas ao seu redor. Lá está um homem bonito, sem camisa e musculoso sentado no meio da estrada. Ao ouvir isso, a mãe de Arata corre excitada para ver. É Arata de Amawakuni, e ao ver seu filho sentado na rua exibindo seu corpo, a mãe dele fica completamente chocada. De volta a Amawakuni, depois que a casa desabou,
Arata, Kotorra e a avó Mekari escaparam do local de Kannagi e estão se escondendo em uma caverna. Agora a avó Mekari explica a origem da espada que Arata acabou de usar. É um Goshintai que foi passado por muitas gerações da família deles chamado Hayagami. Todos os deuses em Amawakuni existem na forma de espadas. A espada de Kannagi também é um Hayagami. O dele é o deus do fogo e da luz, e a luz que Arata criou para bloqueá-lo é Kamui, um grande poder divino. Arata foi escolhido como um Shu, aquele que carrega o poder dos deuses. Arata ouve silenciosamente tudo isso, olhando para Kotorra que está entusiasmadamente oferecendo comida, esperando que ele possa recuperar suas memórias perdidas da Floresta Kondo. Ela realmente o vê como aquele outro Arata. Saindo para respirar um pouco de ar fresco, Arata percebe que este mundo tem 3 luas. Este não é o Japão, e ele é o escolhido por Hayagami de outro mundo. Este mundo é realmente tão complexo quanto um jogo de RPG. Mudando a cena, Kannagi agora está sentado diante de uma fogueira como um velho monge esperando convidados quando Akachi vem informar que o plano mudou. Eles devem capturar Arata vivo e trazê-lo a julgamento perante o povo para lembrá-los do poder dos 12 Shinshu. De alguma forma, parece que os Shinshu não conseguem resistir a mostrar seu poder. Quanto a Arata, que está sendo discutido, ele ainda está sentado e pensando sobre tudo o que aconteceu. Neste momento, Kotorra se aproxima dele com comida e o conforta. Ela ainda pensa que ele é aquele Arata. Desamparado, Arata não sabe mais o que dizer e de repente sente um peso nos ombros. Kotorra o abraçou. Ela sempre estará ao seu lado e sempre acreditará nele. Na caverna, a vovó Mekari ainda está ponderando sobre a espada que Arata usou. O Hayagami tem poder suficiente para bloquear o Kamui de um dos 12 Shinshu. Ao ouvir um barulho, a velha imediatamente sai correndo da caverna. O povo de Kannagi farejou sua localização e está vindo. Neste momento, Kotorra está abraçando Arata quando percebe que o colar que ela lhe deu não está no pescoço dele. O presente que um dia deu ao verdadeiro Arata. Um presente da princesa Kikuri. Então ela remove o que resta de seu próprio pescoço e o dá a Arata. Nesse clima pacífico, Kannagi aparece e captura a avó Mekari para ameaçar Arata. Finalmente, ele se submete a ser amarrado e levado em uma carruagem puxada por cavalos como um criminoso. Na carruagem, enquanto Arata está frustrado, o colar em seu pescoço emite uma luz estranha. Ele vê diante dele o Arata de Amawakuni, o que trocou de lugar com ele. O jovem Arata no Japão também viu isso. Arata imediatamente pergunta a Shinchu e questiona por que o outro está em seu quarto, se eles realmente trocaram de lugar e por que ele assassinou a princesa. Ouvindo isso, o Arata no Japão também fica irritado. Ele não matou a princesa, foi Kannagi que a matou. Os outros dos 12 Shinshu apenas assistiram do começo ao fim. Eles são todos cúmplices. A princesa confiava nos 12 Shinshu, mas eles a traíram cruelmente, causando-lhe dor e tristeza. Ele nunca os perdoará. Arata está em silêncio, incerto se pode confiar nas palavras do garoto à sua frente, temendo confiar em alguém para depois ser traído. O Arata no Japão ri, dizendo que não vai dizer "confia em mim", porque aqueles que dizem isso são todos mentirosos. Mas é um pouco problemático que ambos se chamem Arata. Então ele decide que o Arata em Amawakuni será chamado de Hinohara, enquanto ele será Arata. Tendo resolvido isso, Arata começa a perguntar sobre a situação de Kotorra e da avó Mekari. Vendo que eles ainda estão bem, o garoto fica aliviado, e embora não saiba o que fazer, ele tentará encontrar uma forma de ambos voltarem ao normal. Neste momento, Hinohara também se lembra e revela que foi escolhido como um Shō, e que seu Hayagami despertou, talvez apenas por coincidência. De repente, o poder de Michi no Hinatama desaparece gradualmente, e o círculo entre as duas pessoas fica cada vez menor. Arata Hinohara ouve a voz da mãe à distância e o menino grita que está aqui faz muito tempo desde que viu sua mãe. No entanto, ao contrário de suas esperanças, o poder de Michi no Hinatama desapareceu completamente com a escuridão ao redor, e ele só pode cair e soluçar. Na manhã seguinte, no banco de julgamento, o julgamento pelo crime de matar a princesa começa oficialmente com o julgamento dos 12 Shinshu, os guardas da princesa e muitas pessoas presentes. Kannagi de cima anuncia claramente o crime de Arata, até mesmo mostrando a todos a imagem da princesa Kikuri lutando por sua vida a cada segundo que passa. Ela usou a Matsuki nos momentos finais para preservar sua vida. A partir disso, milhares de condenações e maldições do povo ressoam. Todos exigem em voz alta a morte de Arata como pagamento. Ninguém duvida da verdade do assunto, ninguém duvida da traição dos 12 Shinshu, todos estão condenando o garoto. É o mesmo em qualquer mundo confiar nas pessoas apenas para ser traído por elas. A fé de Arata está completamente destruída. Ele grita com raiva que Kannagi é o verdadeiro assassino da princesa e que nunca perdoará figuras tão covardes como ele. Eles são todos uns bastardos. Alguma vez pensaram nos sentimentos da princesa?
Eles sabem quão doloroso foi para ela ser traída por aqueles em quem confiava? Eles não têm o direito de usar os deuses, eles são apenas um bando de vilões traiçoeiros. Mas não importa o quanto Arata grite, ninguém acredita nele. Finalmente eles passam o julgamento. Arata do clã Hyme será exilado para Gatoia, um lugar comparado ao inferno. No navio que o leva para Gatoia, Arata vê um guarda abrir a porta para levar Cadorra até lá. Acontece que ela se esgueirou quando ninguém estava prestando atenção, foi descoberta e trazida para cá. Arata está preocupado com a ação muito perigosa de Cadorra, mas ela parece muito relaxada. Ao mesmo tempo, Cadorra também tira a bolsa de Arata e o Hayagami que ela havia escondido. Um Hayagami é inútil se não estiver nas mãos de um Shu. A avó Mekari tinha pedido que ela trouxesse. Segurando o Hayagami em sua mão, Arata tenta animadamente invocar o poder divino de Kamui. Mas apesar das tentativas repetidas, ele não aparece. Neste momento, uma voz chama. Alguém está chamando Arata. Então o colar em seu pescoço de repente brilha, e Arata e Cadorra são transportados para um espaço estranho. Uma luz azul aparece diante deles. Princesa Kikuri os trouxe aqui, chamando Arata, seu novo Shincho, para ouvir seus desejos. Suas palavras durante o julgamento tocaram profundamente a princesa. Foi quando ela percebeu que o coração de Arata guiaria o caminho. Até agora, ela tem usado a Matsuki para manter os Hayagami juntos e controlar seu Kamui. O corpo e a vida da princesa Kikuri de alguma forma ainda existem, mas por quanto tempo ela não pode saber. O desejo da princesa Kikuri é que Arata governe a Mawakuni em seu lugar e traga seu Hagami antes que sua vida termine. Ela só pode confiar em Arata. Surpreso e confuso com o pedido para governar um país, Arata começa a duvidar de si mesmo. Mas, felizmente, Cadorra está sempre ao seu lado para confortá-lo. Enquanto isso, o navio que os leva para Gatoia já atracou. Caminhando pelo caminho para a prisão, inúmeros olhares se voltam para ele. Em seus ouvidos estão discussões sobre a verdade do assassinato da princesa. Nesse momento, dois garotos carregando lanças correm como o vento em direção a Arata. O garoto ruivo exige em voz alta que Arata entregue todas as suas roupas e pertences e diz que também levará a cabeça de Arata, o assassino da princesa. Enquanto eles lutam ferozmente, o chão de repente treme e o que é chamado de pagamento aparece. Todos fogem um a um, e o garoto que estava apontando sua lança para Arata também desapareceu. Arata senta-se confuso em um canto enquanto tentáculos pretos se movimentam acima de sua cabeça. Ele acaba de testemunhá-los engolir dois homens bem diante de seus olhos. O chão gradualmente se acalma, restando apenas Arata e Cadorra, ainda perplexos. Uma bela mulher se aproxima lentamente e explica que essa coisa chamada pagamento é o diretor da prisão Shuga, o mestre desta prisão. Uma vez ao dia, ele seleciona duas pessoas e, como eles viram, ele as come. Tendo dito isso, ela avança, tira a presilha do cabelo de Cadorra e se afasta calmamente, considerando como pagamento pela informação que acabou de fornecer. Mudando a cena, Kunaga está agora em uma biblioteca, buscando conhecimento sobre o poder divino Kamui, da espada Hagami que Arata usou. Não há nenhuma informação sobre isso. Akashi em pé atrás dele também se pergunta sobre as ações de Kunagi. Por que ele não matou Arata, mas o enviou para Gatoia? É desconhecido quando Kunagi descobrirá as características especiais daquele Hagami. Quanto a Arata, após uma situação tensa, ele é levado por Cadorra para tomar banho. Parece que os canos de água aqui estão conectados a uma fonte subterrânea. Durante a luta com o garoto de cabelo vermelho no salão principal de Gatoia, Arata sofreu descuidadamente um leve ferimento no braço. Vendo isso, Cadorra pega sua mão e começa a usar o poder que a tribo feminina Anin recebeu para curá-lo. Esse poder não apenas cura o exterior, mas também o mundo interior, fazendo Arata se sentir aquecido, como se ainda estivesse com sua mãe. O sentimento que Cadorra traz faz Arata sentir-se um pouco envergonhado, já que ele sempre pensou apenas em si mesmo antes. Ele quer agradecê-la por tudo o que aconteceu. Antes que ele possa terminar a frase, o chão onde Cadorra está colapsa, e ela cai bem diante dos seus olhos. Arata apressa-se a procurar o paradeiro de Cadorra, mas quando pergunta aos locais aqui, ninguém lhe responde. Enquanto estava com pressa, ele também encontra um grupo que quer levar sua cabeça para sair. É realmente irritante. Ele não tem escolha a não ser fugir. Depois de correr por um tempo, ele se esconde em uma sala para despistá-los. No local onde Arata está escondido, ele encontra uma antiga conhecida. É a garota que forneceu informações sobre o carcereiro Shuga. Após uma saudação um tanto especial, ele descobre que o nome dessa garota é Osho, talvez movida pelos sentimentos de Arata por Cadorra e simpatizando com o medo de perder alguém querido. Ela revela que o garoto ruivo que atacou Arata levou Cadorra. Ela pode estar em perigo, a verdade não é essa. Os dois irmãos, Shinchi de cabelo branco e Kanichi de cabelo ruivo, ainda estão recebendo Cadorra calorosamente. Uma garota linda e adorável como essa faz até Kanichi se apaixonar por ela instantaneamente. Afinal, foram eles que a salvaram.
Ao ver a bela irmã mais velha, Shinji rapidamente encontra uma desculpa para sair, deixando espaço para Kanichi e Kadoha. Kanichi, o ruivo e inexperiente na vida, fica completamente atrapalhado estando sozinho com Kadoha. Ele decide deixá-la no quarto e sair para procurar Shinji para aliviar seu constrangimento. Passeando casualmente pelo corredor, o garoto vê seu irmão mais novo, Shinji, deitado estirado no chão. Arata está ali mesmo, fazendo o garoto ficar furioso, porque pensa que Arata atacou Shinji. Com uma lança apontada para ele, Arata não tem escolha, a não ser retirar o Hagami de seu corpo para se defender. Sua boca continuamente pergunta a Kanichi sobre a condição de Kadoha, dizendo que ela o salvou muitas vezes desde que ele veio para este mundo, confortou-o e encorajou-o muitas vezes, ajudou-o e confiou nele tanto, e agora é a vez dele de protegê-la. Neste momento, o ferido Shinji fala, dizendo que tudo é um mal-entendido. Como se para provar essas palavras, um homem do caminho oposto avança com a intenção de matar o menino. Felizmente, Arata rapidamente o derruba com um chute. Este homem é do grupo de Bluebeard Sanji, parte da gangue que quer roubar o anel ao redor do pescoço de Shinji. Quando o menino estava em perigo, foi Arata quem interveio para ajudar. Mas devido à negligência, o anel foi levado por eles de qualquer maneira. Ao ouvir isso, Kanachi confia Shinji a Arata e vai sozinho encontrar aquela gangue de ladrões. Kadoha usou seu poder para curar Shinji. O menino também começa a contar histórias de sua infância. Shinji foi sequestrado por uma gangue de ladrões onde conheceu Kanachi, mas quando a gangue teve problemas, de alguma forma eles foram acusados injustamente e trazidos para cá. Kanachi sempre foi o irmão mais velho protegendo Shinji por trás. Eles prometeram que iriam deixar este lugar infernal. O anel que Shinji usa ao redor do pescoço foi dado a ele por sua mãe antes de serem separados. A ferida cicatrizou, e finalmente, Arata e Kadoha estão reunidos. Ele não sabe se pode cumprir a responsabilidade que a princesa lhe confiou. No entanto, ele decide que tentará não decepcionar aqueles que o amam. Eles devem sair de Gatoya. Finalmente, Kanachi voltou e, claro, trouxe de volta o anel. Após resolver o mal-entendido entre Arata e Kanachi, esse garoto de cabelo vermelho novamente pretende animadamente tomar a cabeça de Arata. O garoto deve sair daqui com Shinji, mas antes que possam lutar, a hora do pagamento começa. O que parecia uma ocorrência diária normal de repente muda hoje quando aqueles tentáculos avançam diretamente em direção a Kanachi, deixando ninguém capaz de reagir a tempo. O garoto foi devorado pelo diretor da prisão Shugo. Shinji grita de dor. Agora, enquanto a segunda vida é reclamada, ela vai direto para Arata, mas quem é devorado é Shinji. O garoto salvou Arata. Presenciar tais cenas repetidamente faz Arata entrar em pânico. Ele não fez nada. Ele deveria ser devorado, mas Shinji o salvou. Eles podem ainda estar vivos. Arata está determinado a salvá-los. Arata e Kadoha começam a partir para encontrar Shinji e Kanachi. Seguir os canos de água pode levá-los a seus amigos. Se for assim, claro, ele terá que enfrentar Shuga. Embora seja muito perigoso, se quiserem sair daqui, terão eventualmente que enfrentá-lo. Quando Kanachi abre os olhos, diante dele está Shinji, amarrado firmemente por incontáveis tentáculos. E ele mesmo está na mesma situação. Os dois usam todas as suas forças para escapar, mas não conseguem. O poder de Shuga é muito grande. De repente, a voz de Shuga ecoa. Ele é tão desumano que exige que os dois irmãos lutem até a morte. O vencedor poderá sair de Gatoya. Caso contrário, ambos morrerão aqui. No caminho para Shuga, Arata e Kadoha encontram novamente a garota Ocho. Ela os chama entusiasticamente, mas Arata ainda está procurando por Shinji e seu grupo. Ao ouvir que estão indo para Shuga, Ocho diz que se forem lá, morrerão. Se eles não forem, talvez ainda vivam, embora em uma vida de esconderijos e medo, uma vida miserável, mas pelo menos ainda estarão vivos. Ouvindo isso, Arata ainda decide ir salvá-los. Desistindo diante da dor que o carcereiro Shuga traz, Kanachi decide pegar sua lança e se aproximar de Shinji. Apesar do choro e dos gritos de Shinji, Kanachi friamente diz ao garoto para se levantar e lutar. Somente o vencedor tem uma chance de sair deste lugar. Quando Arata os encontra, os dois meninos já estão engajados, um atacando, o outro defendendo. Kanachi ataca continuamente e exige que Shinji reaja. Vendo essa cena fratricida criada por Shuga, Arata pula com raiva, exigindo que o bastardo mande parar. Mas o que responde a ele são inúmeros tentáculos indo diretamente na sua direção. A cena dos dois irmãos lutando diante de seus olhos, Shuga zomba dos sentimentos de Shinji e Kanachi, acreditando que todos são iguais. Eles só se importam consigo mesmos. Isso faz Arata lembrar de seus amigos do ensino médio que o traíram. Poderia ser o mesmo com Shinji e Kanachi? Neste momento, Kanachi lançou seu ataque para derrotar Shinji, e Shinji também grita e desferre um golpe fatal em Kanachi. Todos ficam atônitos.
Kanate se lembra da primeira vez que conheceu Shinji. O garoto naquela época estava sempre escondido em um canto, soluçando. E então, o momento em que os dois se sentaram em uma saliência rochosa, ouvindo as histórias de Shinji. O anel em torno de seu pescoço era da mãe do garoto. Kanate acariciou a cabeça do menino que chorava porque sentia falta da mãe, e disse para mantê-lo seguro. Haveria um dia em que ele levaria aquele anel para a mãe de Shinji. Essas são todas memórias preciosas. Kanate sorri. É bom. Ao derrotá-lo, Shinji pode deixar este lugar. Ele fez isso de propósito. Shinji olha fixamente para o irmão mais velho deitado à sua frente. E antes que ele possa organizar seus pensamentos, incontáveis tentáculos já o prenderam firmemente. Suga mudou de ideia. Ele quer condenar Shinji. Arata não consegue mais suportar isso. Então ele puxa seu Hayagami e desafia Suga. Os dois lados lutam ferozmente. Os tentáculos de Suga se estendem a todos os porões e todos vêm testemunhar essa batalha. Fora de Gatoya, o navio que transporta Kanagi está gradualmente voando para o porto. Arata não pode suportar. Sem Kamui, ele naturalmente não é páreo para Suga, mas ele não está disposto a desistir. Kotoa sempre acreditou nele. Princesa Kikuri sempre acreditou nele. E ele quer corresponder às expectativas deles. Arata clama ao Hayagami. Por favor, dê-lhe força. E finalmente essa luz aparece, a luz que carrega o poder dos deuses. Ela afasta todos os tentáculos de Suga e finalmente ele usa um golpe final para derrotá-lo. Quando a poeira baixa, sua figura aparece, um velho com um Hayagami corrompido perfurando seu corpo. Passo a passo, aproximando-se, Arata estende a mão para tocar aquela espada. Através dela, ele entra nas memórias passadas de Suga. Ele estava julgando um amigo, acreditando que seu amigo mudaria e logo poderia sair daquele lugar. Mas aquele homem o traiu e pegou o próprio Hayagami para apunhalar diretamente em seu peito. Fé traída, a raiva o consumiu, e o Hayagami também se tornou completamente negro. Incontáveis tentáculos cresceram para cobrir Gatoya, e a partir daí, ele e este lugar ficaram sombrios. Vendo o passado de Suga, Arata não o mata, mas em vez disso, dá um passo à frente e começa a puxar o Hayagami corrompido incrustado no corpo do inspetor. Ele irá salvá-lo, puxando a espada com toda a sua força, enquanto incontáveis energias escuras e negativas cercam Arata. A dor faz com que ele grite. Ele também foi traído por aqueles em quem confiava, mas ele não é como o Suga. Afinal, eles ainda são amigos importantes para ele. Ele ainda não entende completamente os corações humanos, mas sabe que Suga não deveria estar neste lugar sozinho, ressentido e sofrendo assim. Ele está determinado a salvá-lo, usando toda a sua força para mover a espada, e finalmente a puxa. Suga fica completamente atordoado. Arata, apesar de ter sido traído, ainda quer confiar neles mais uma vez. Talvez fosse isso que ele queria. O Hayagami corrompido também revelou sua verdadeira aparência. É Saniwa, o Hayagami da aplicação da lei. No olhar de Arata, Suga gradualmente se funde com o Saniwa Hayagami. Ele decide se dedicar essa espada ao espetáculo extraordinário diante dele. Sua vida se misturará com o Hayagami, e o Kamui de Saniwa pertencerá a ele. Suga chama, pedindo a Arata para restaurar a Gatoya o que ela um dia teve. Aqueles capturados durante a hora do pagamento também retornaram. Vendo tudo isso, Kanagi, que acabou de atracar, imediatamente parte rigorosamente para encontrar Arata, mas Suga aparece para detê-lo. Arata agora se tornou muito poderoso, e seu Hayagami será o início de uma era em que espadas governam o mundo. Seguindo os passos da era, Arata também partiu para a capital para encontrar a princesa. No Japão, o menino Arata restante está plantando bananeiras com paixão, fazendo toda a família rir continuamente. Todos pensam que o cérebro dele pode estar danificado por ter sido intimidado demais. Mas, na verdade, Arata não vai caçar há muito tempo, então acha isso entediante demais. O médico diz que este garoto tem perda de memória temporária, então ninguém suspeita que ele é de outro mundo. De volta a Moakimi, Kanagi agora está pensando sobre Suga entregar Saniwa para Arata. Eles estão a caminho de Kagutsuchi, onde Kanagi está prestes a encontrar alguém chamado Emisu. O grupo de Arata conseguiu escapar do desastre e chegou à costa. Acontece que eles estavam flutuando no mar quando o barco começou a deteriorar-se. Felizmente, usando toda a sua força, eles conseguiram chegar a uma ilha. Depois de se estabilizarem, Arata e Kanate olham para o destino no mapa. Daqui até a capital da princesa, eles devem passar pela ilha governada por Kanagi. A Mawakami é dividido em 12 territórios diferentes, cada um governado por um dos 12 Shinchu. Enquanto discutem, Shinji descobre que há alguém por perto com uma fogueira. Todo o grupo se dirige para verificar e percebe que são apenas pessoas comuns. Ao ver um rosto familiar, Shinji imediatamente corre para cumprimentá-los. Eles são de sua aldeia. De dentro da tenda surge uma mulher mais velha, a mãe de Shinji. Após se reconhecerem, mãe e filho se abraçam apertadamente. Após apresentar o grupo de Kanate e Arata à sua mãe, mencionando que Kanate uma vez salvou a vida de Shinji, Kanate agora permanece bastante silencioso. Todos se sentam para conversar enquanto Shinji e sua mãe relembram velhas histórias.
Esses aldeões estão planejando ir para as terras fronteiriças porque perderam sua princesa e o caos está prestes a engolfar a terra. Eles decidiram migrar para as terras fronteiriças antes que a guerra comece. Todos estão fazendo as malas e se preparando para partir. A razão pela qual os 12 Shinchu não se levantaram para governar e acalmar a agitação é que nenhum deles pode restaurar a ordem. Apenas uma pessoa pode governar o país, uma princesa ou um rei. O trono é apenas para o Shō mais poderoso. No passado, os 12 Shinchu lutaram apenas por este trono, mas a princesa o tomou e controlou o Kamui. Agora Shinji chama Kanate para viajar com ele. Os aldeões estão prontos, mas Kanate permanece em silêncio. Atrás desta cachoeira está a estrada da fronteira que se abre apenas uma vez por mês, deixando Kanate ainda mais pensativo. Shinji avança alegremente para segurar sua mão, dizendo que continuarão juntos. Mas finalmente Kanate solta a mão dele, surpreendendo Shinji, que não entende por que seu irmão mais velho não quer ir com ele. Após 2 minutos de silêncio, Kanate sorri e se despede de Shinji. Kanate não pode ir porque foi sua própria gangue de ladrões que atacou a aldeia de Shinji e o separou de sua mãe. Ele não quer mais evitar enfrentar a si mesmo. Compreendendo as ações de Kanate, Arata decide levá-lo na jornada até a capital da princesa. Após uma longa viagem, Arata desmaia de exaustão e eles decidem descansar por um tempo. Vendo Arata cansado, Kotoha lhe dá algo chamado Gamo para recuperar suas forças. Assim que ele dá uma mordida, eles encontram um monstro se movendo bem ao lado deles. Kotoha e Kanate não estão muito preocupados porque Muru é naturalmente uma espécie benéfica que não ataca os outros. Mas, por algum motivo, este Muru de repente fica bravo e começa a persegui-los, fazendo com que o grupo corra para salvar suas vidas. Depois de correr uma certa distância, vem uma garota segurando ovos de Muru perto dali. Não é de admirar que o Muru esteja bravo e os perseguindo. Antes que possam pensar muito, a besta retorna e Arata, Kotoha e a garota imediatamente fogem, deixando Kanate ser perseguido pelo Muru. Tendo escapado do Muru, Arata pergunta à garota por que ela roubou os ovos. Acontece que os ovos de Muru podem ser nutritivos. Sua senhora está grávida e ela queria levá-los de volta para ela. Mas é tarde demais agora. Os ovos de Muru começam a rachar e os bebês Muru nascem. Neste momento, um homem a cavalo está esperando Kanate se aproximar. Ele é o mestre da garota chamada Hani. Vendo que Kanate não tem problemas, Arata suspira de alívio e então desmaia na frente de todos. Quando acorda, encontra-se em um quarto estranho com Kanate ao seu lado. O garoto explica que esta é a casa de Ohika, o homem a cavalo. A esposa dele também vem trazer roupas para Arata trocar. Entre as roupas que a garota traz está o telefone de Arata do Japão. Ao ver uma mensagem de Suguru, o amigo que o traiu, Arata fica em silêncio. Então Kanate de repente se lembra de que não contou algo a Arata. Ohika serve Kanagi. Inesperadamente, Ohika avança de trás da cortina, sorrindo e reconhecendo que sabe que Arata também é um Shō. Ele pega a lança danificada de Kanate e usa o Kamui do seu próprio Hayagami para renová-la. De fato, este Kamui tem o poder de uma forja, chamado Kanari. Ele cria ferramentas e às vezes armaduras. Graças a Kanari, Kanagi o valoriza muito. Enquanto isso, Kotoha e a garota chamada Hani estão alegremente selecionando ovos de galinha. Hani admira o vestido que Kotoha está usando, dizendo que o mestre dela gosta de vestidos assim. Parece que a menina admira Ohika e está um pouco tímida. Kotoha ri e diz que elas podem trocar de roupas. Nesse momento, em uma ilha, Kanagi está diante de uma estranha laje de pedra e diz para si mesmo que não quer que Emisu continue preso. Ele definitivamente conquistará o trono para essa pessoa. Há um relatório de um roubo entregue a ele e ele deve ir rapidamente para o lugar de Kirisu. Mas quando ele chega, diante dos olhos de Kanagi só há um mar de sangue. Alguém matou pessoas aqui. Ainda há alguém vivo que usa seus últimos suspiros para dizer que Shokachi os atacou. Ao ouvir esse nome, Kanagi fica atônito. Isso é exatamente o que Ohika havia previsto. Caminhando pela estrada do campo com Arata e Kanata, ele lentamente abre seu coração. Esta é uma guerra entre os Shō pelo trono, e Ohika não quer interferir. Ele quer viver com as pessoas, amar sua família e partir em paz. Mas certamente alguns Shō não pensam dessa forma. Ainda há uma maneira de assumir o trono sem matar. Se todos os Shō se submeterem a essa pessoa e se fundirem com o Hayagami, como Suga fez com Arata. Enquanto conversa, Ohika é informado de que há convidados vindo vê-lo. No caminho, Ohika encontra Hani, que está vestindo o vestido de Kotoha. Vendo Ohika olhar para ela, Hani fica envergonhada e quer trocar de roupa. Mas ele a impede e a elogia. Ele não achava que Hani tivesse crescido tanto. Já faz 5 anos desde que Kanagi trouxe a garota pra cá. Mas agora essas são apenas pequenas questões. Ohika precisa da ajuda de Hani com algo. Saindo da casa de Kirisu, Kanagi continua a ir para a residência de Yasa. Mas já é tarde demais. Diante deles, há apenas um mar de sangue. Com seu humor em tumulto, há apenas um lugar onde Kanagi ainda não esteve, a aldeia de Ohika.
Acontece que o que Ohika pediu a Hani para fazer foi que todos deixassem a aldeia imediatamente. Essa decisão de Ohika surpreende bastante Arata. De fato, o convidado de Ohika é Akachi. O grupo de Arata está agora atrás da cortina, escutando a conversa deles. Akachi conta a Ohika a verdade sobre a morte da princesa. O mandante é Kanagi. Ele traiu a princesa. Agora Akachi quer pedir o apoio de Ohika, mas Ohika naturalmente não concorda. Ele havia prometido lealdade a Kanagi. Então, aconteça o que acontecer, em sua posição como Rokushu, Ohika ainda quer compartilhar a culpa. Ao ouvir a recusa de Ohika, o grupo de amigos fica atônito. Eles não esperavam que Ohika permanecesse tão firme diante da verdade. Sabendo que não pode persuadir com palavras, Akachi agarra Kuro, a esposa grávida de Ohika. Akachi continua exigindo que Ohika se torne seu Rokushu. Ohika se pergunta por que, se ele quer ser rei, precisa dele? Akachi responde que é apenas porque Ohika é o Rokushu de Kanagi. E não só ele, Akachi já absorveu 6 outros Hayagami. Ele dá a Ohika 2 escolhas: submeter-se agora, ou ver Kuro e a criança em seu ventre morrerem antes de se submeter. Diante da ameaça a 2 vidas, Ohika cede e aceita o acordo, pedindo que sua família não seja ferida. Com o consentimento de Akachi, Ohika finca a espada em sua mão, recita uma oração e então se torna um com ela. Imediatamente depois, ele voa em direção à lança de Akachi, tornando-se uma nova fonte de poder. Ohika aceita o sacrifício de sua vida para preservar as vidas da mãe e do filho. Mas ele esquece que a pessoa com quem está lidando há muito deixou de ser humana e agora é um demônio. 2 criadas, ouvindo o barulho de fora, correm para dentro e imediatamente morrem sob a lâmina fria da lança, o sangue tingindo o chão de vermelho escuro. Kuro treme, implorando a Akachi que poupe ela e seu filho. O sangue mais uma vez mancha a cortina. Uma vida que ainda não tinha encontrado a felicidade é interrompida. Arata e seus amigos ficam parados atrás, sem fôlego diante da cena sombria. Akachi, é claro, não os poupa. Ele corta a cortina, revelando cada pessoa. Akachi continua a provocar Arata a atacar. Nesse momento, Kanagi também chega e vê o corpo de Kuro, o que o surpreende completamente. Ele não achava que Akachi realmente mataria todos. A batalha pelo trono começa oficialmente. Kanagi lança um ataque de fogo em Akachi, mas ele bloqueia com uma mão. A força do ataque se intensifica. Akachi ainda bloqueia e faz Kanagi sentir-se reprimido. Kanagi não percebe atrás dele e é emboscado, caindo no chão. Nenhum dos lados cede. A pressão é imensurável. Hani desmaiou há muito tempo. Kanagi pergunta por que Akachi está fazendo isso. Akachi começa a revelar que Emisu amava Kanagi tanto, mas ele a queimou viva sem piedade. Akachi finca sua lança no chão e dela crescem 6 espadas representando as vidas de Kirisue, Hagaa, Ukaa, Kirogi, Shogi e finalmente Ohika. Todos foram uma vez Rokushu de Kanagi, e agora devem oferecer o poder de seus Hayagami, aquele que detém o poder disfarçado como humano. Akachi está satisfeito, acreditando que a vitória está nas mãos dos fortes. Na mente de Kanagi aparece um fluxo de memórias do passado. Eles já haviam lutado assim antes, mas não para a vida ou morte como agora. Ainda na postura de lutador com o punho cerrado, agora há apenas um ódio que não pode ser diminuído. Akachi quer que Kanagi compreenda o sentimento de perda e culpa pesada. Ele deve viver com o peso moral até a morte. Ele não mata Kanagi imediatamente, esperando até ouvir o que estava esperando. Hani acorda para testemunhar a batalha e a acha aterrorizante. Arata percebe que Akachi traiu a princesa e está arquitetando um crime para ascender ao trono. Arata avança para parar Akachi, mas é mal interpretado como tendo também interesse no trono. Ele questiona com raiva qual é o sentido de matar pessoas por poder, mas Akachi despreza essa posição moral de Arata, avisando que se alguém é um shogun, então ou se submete ou deve fazer os outros se submeterem. Isso é tudo. Após dizer isso, ele vai embora, deixando Kanagi derrotado para trás. Kanagi ainda está sentado lá. Arata não pode fazer mais nada. Hani se aproxima de Kanagi, exigindo que ele devolva Ohika. Ela está muito zangada porque Ohika confiava tanto nele. Atualmente, ele foi absorvido, então é considerado morto. Kanagi também não tem mais um Hayagami, só pode se submeter ao destino. Não resta nada além de um único pedido de desculpas. Arata corre para perguntar a Kanagi se ele realmente quer desistir. Ele suspeita que Kanagi sabe de tudo. Sabe que Akashi tomará o trono porque o próprio Kanagi matou a princesa. Kanagi afasta a mão de Arata, dizendo que ele não sabe de nada e vai embora. Arata também sai. Kanachi corre atrás dele, mas ele diz que só quer ficar sozinho agora. Do outro lado, Arata no corpo de Hinohara está encostado na janela, olhando para uma foto dele e de um velho amigo, quando acidentalmente percebe olhos furtivos abaixo da casa e desce apressado para ver. Acontece que é Suguru Shinkai, embora ele saiba que não tem mais o direito de vê-lo.
Como Arata esteve ausente da escola por muito tempo, ele está um pouco preocupado. No entanto, Arata não é a pessoa daqui. Ele não sabe quem estava na sua frente. Ao ouvir isso, Suguru pensa que Arata está traçando uma linha, não o considerando um amigo, e tristemente devolve o livro antes de fugir rapidamente. Arata Hinohara, no outro mundo, está sentado no topo de uma montanha, lembrando-se do passado de forma sonhadora, perguntando-se se a princesa realmente quer que ele seja rei. Neste momento, Kotoha e Kanate vêm ao lado dele. Kotoha senta-se ao lado de Arata e o consola gentilmente. Arata se sente completamente impotente, a espada em sua mão tremendo. Kanate compreende, dizendo que o medo é normal. Se fosse ele, sentiria o mesmo, mas mais do que medo, Arata sente raiva porque não consegue fazer nada, não tem força e coragem suficientes. Quanto mais ele quer ser mais forte para destruir Akashi, mais ele se sente como ele. Kanate joga algumas pedras em Arata, não querendo vê-lo tão sem energia. Ele provoca Arata para atacá-lo, mas Arata ainda está lá sentado, não querendo ferir mais ninguém. Kanate diz que, se ele está com medo, então recue. Essas palavras despertam Arata. Ele percebe que não pode desistir porque a princesa confiou nele. Arata deve ser mais forte, deve lutar. De repente, Kotoha se lembra de que o carcereiro Shuga não se submeteu a Arata porque confiou nele, sem tirar sua vida. Ela também se lembra de que a antiga senhora, Mercury, uma vez contou uma história sobre um Hayagami lendário. Não carrega poder de ataque e representa a origem do mundo das espadas comuns. E talvez o Hayagami de Arata seja essa espada lendária. Arata levanta a espada e um feixe de luz irradia, iluminando todo o céu. Esse é o Hayagami Sukuro. No Japão, Arata está em frente ao portão da escola, esperando por Kadowaki há algum tempo. Ao ver Kadowaki sair, ele rapidamente se aproxima, com a intenção de perguntar sobre a situação de Arata Hinohara, até perguntando se os dois não são amigos próximos. Kadowaki franze a testa, pensando que ele está dizendo isso deliberadamente para provocá-lo. Mas antes que ele possa repreender Arata, sua mãe vem puxá-lo para cumprimentar o professor. A mãe dele discute assuntos acadêmicos com o professor responsável enquanto Arata anda pela escola. De repente, ele encontra velhos amigos. Eles o chamam para o telhado. Lá, Kadowaki já está esperando, pensando que ele se esconderia em casa para sempre. Sem esperar Kadowaki terminar de falar, Arata já subiu no alto do corrimão, olhando repetidamente para a cidade abaixo. A paisagem aqui é realmente bonita. Sentindo-se ignorado, Kadowaki grita alto para ele descer e conversar direito. Arata desce com uma atitude indiferente. Ele veio aqui porque foi forçado, não voluntariamente para interpretar papéis. Ele nem sabe quais são as intenções dessas pessoas. Com esse tom, eles claramente não são amigos de Hinohara. Antes de sair, ele não esquece de provocá-los com algumas palavras. Kadowaki, furioso, avança querendo dar uma lição nele, mas Arata o bloqueia sem esforço. A natureza de Arata não é do tipo que aguenta e deixa passar. Ele contra-ataca Kadowaki com um chute doloroso que o arremessa contra a grade de ferro, lembrando-o de não ter más intenções em relação a Hinohara. Em Amawakumi, Kotoha escorrega e cai, se machucando. Kanate demonstra a intenção de carregá-la, mas ela recusa, concordando em deixar Arata ajudá-la a entrar em uma casa abandonada para descansar e recuperar as forças. Seu pé inchou completamente. Embora ela seja da tribo Ainu, Kotoha não tem a capacidade de se curar. Vendo isso, Kanate recarrega sua energia e se oferece para colher ervas. Assim que o menino sai, Kotoha abraça firmemente o braço de Arata e se apoia nele. Ela sente que há algo muito distante nele que a deixa triste, afinal ela é apenas uma jovem donzela. Arata tenta confortá-la, mas ouve ela chamar seu nome. Ele se levanta usando a desculpa de patrulhar os arredores para sair. Por um momento ele esquece que é Hinohara, não o verdadeiro Arata. A pessoa em quem Kotoha quer confiar não é o Hinohara comum de algum mundo estranho. Ele usa o colar para se conectar com Arata do mundo real, contando-lhe tudo o que aconteceu. Arata também entende a situação, com riscos cada vez mais numerosos, lembrando que um espetáculo como Hinohara também precisa ser cauteloso, então pergunta sobre Kotoha. Kotoha dentro da casa velha se culpa por apenas atrasar o tempo e se levanta para sair. Em silêncio, Hinohara pergunta a Arata o que ele pensa sobre Kotoha. No entanto, além de sentimentos como aqueles pela família, ele não tem mais nada. Kotoha é como uma irmãzinha que Arata está pronto para sacrificar para proteger. Embora não possam se encontrar, ele a confia aos cuidados de Hinohara agora. Hinohara também promete protegê-la bem. Kanate, colhendo ervas na montanha, vê ervas medicinais e rapidamente se aproxima para juntar um punhado. Do chão, de repente, irrompem chamas ardentes ao seu redor. Arata conta que hoje ele chutou Kadowaki na escola. Ao ouvir isso, Hinohara fica atordoado. Vendo isso, Arata pensa que Kadowaki pode ser seu amigo.
Neste momento, o portão espacial gradualmente se fecha quando Arata ainda não entendeu claramente a situação. Arata, como uma pessoa sem alma, anda lentamente passo a passo, lembrando de Kadowaki. Inesperadamente, Kanagi ataca por trás, apertando firmemente o pescoço dele, exigindo que entregue o Hayagami. Embora não seja tão forte como antes, este lugar está cheio de energia de fogo logo abaixo do solo. Kanagi usa apenas esta chama, que é suficiente para engolir um humano. Felizmente. De repente, Arata consegue contra-atacar, sacando sua espada para criar uma camada protetora, bloqueando o fogo que se aproxima. O propósito de Kanagi ao fazer isso é forçar Akachi a se submeter e recuperar Homura. Arata, tremendo, aponta a espada para Kanagi, que não demonstra medo, entendendo que Arata não tem coragem de ferir os outros. Kanagi gentilmente tira a lâmina da mão dele. Kotoha, correndo de longe para impedir, também é cercada pelas chamas de Kanagi. Neste momento, nos olhos de Kanagi, olhar para Kotoha é como ver Emisu. Arata apressa-se em direção a ela, então atravessa a barreira de fogo para abraçar Kotoha. Kanagi fica parado, sem mais aguentar, então avança e consegue resgatar Arata e Kotoha. Akachi lembra-se dos dias antes da tempestade, quando ele e Kanagi praticavam artes marciais felizes enquanto Emisu os incentivava. O clima então era indescritível, se ao menos o antigo Sho não tivesse morrido e perdido seu território. No dia em que o território queimou, ele deu a oportunidade de escapar a Kanagi e Emisu, enfrentando sozinho a multidão para proteger o irmão que mais estimava. Kotoha tenta curar o ferimento no ombro esquerdo de Kanagi, mas sua força não é suficiente. O Sho, um deus do fogo, mas sofrendo de queimaduras. Kanache supõe que a queimadura possa ter ocorrido antes de Kanagi se tornar um Sho. Em seu estado sonhador antes de acordar, Kanagi olha para Kotoha e a vê como Emisu. Naquele dia, eles flutuavam em um pequeno barco no vasto oceano, apoiando-se um no outro, olhando para o futuro incerto até ambos desabarem. Por causa da promessa de fazer Emisu feliz, Kanagi, apesar de sua condição, foi até Kagutsuchi em um estado quase sem vida. No Kagutsuchi todos eram bons e decidiram viver suas vidas ali. Mas então Kanagi adoeceu gravemente. Após 5 dias sem melhora, Emisu foi buscar uma medicina espiritual independentemente da lava em erupção. Quando ele acordou, o céu tinha virado noite e ele sabia que algo estava errado. Imediatamente subindo a montanha para encontrar Emisu, ela estava cercada por chamas muito altas. As chamas atacaram, quase custando a vida de Kanagi na face do penhasco. Isso criou a queimadura em seu ombro esquerdo. Quando ele subiu, era tarde demais. Emisu estava olhando para ele no meio do fogo feroz, queimando seu corpo, seus olhos ainda cheios de fé. Finalmente, ela perdeu a vida em Kagutsuchi. Tendo perdido sua amada, Kanagi também quis acabar com sua vida, mas nesse momento Homura apareceu. Ele se tornou um Sho desde então e vive até agora, graças ao seu ódio pelo fogo. Para ele, Homura é Emisu, então não importa o que aconteça, ele deve recuperá-la. Depois de ouvir a história, Arata entende o que precisa fazer. Ele quer que Kanagi se junte a eles e viaje até os confins da Terra. Isso desencadeou uma nova mudança para a sua jornada de luta. Do outro lado, algo mais perigoso está se aproximando muito perto. No lugar onde a princesa Kikuri dorme profundamente, 6 indivíduos mascarados discutem juntos. Seu Amatsuki enfraqueceu muito. Se isso continuar, ela certamente não sobreviverá. Mas ainda há um grande problema a Arata, o Sho aceito por Sukiru. Se ele conseguir trazer seu Hayagami antes que a vida da princesa termine, ela reviverá. Na floresta a caminho da capital da princesa, Arata e Kanate estão praticando técnicas de espada com entusiasmo. Kanagi está deitado nas proximidades, olhando fixamente para o Hayagami de Arata, aparentemente ainda o cobiçando muito. Vendo-os olhando para ele, Kanagi volta a seu comportamento exigente, reclamando de fome. Ainda assim, apenas Kotoha vai diligentemente procurar comida. Vendo Kanagi assim, Kanate fica descontente e puxa Arata para um canto, reclamando porque eles estão trazendo alguém com uma autoestima tão alta. Na verdade, Arata já está começando a se arrepender agora. Finalmente, Kotoha retorna com comida. Ao ver a comida, Kanate voa para ajudar. Então o garoto joga uma pera para Arata, dizendo-lhe que a dê a Kanagi. Sem escolha, com a teimosia de Kanate, Arata apenas guarda seu Hayagami e joga a pera para Kanagi. Ao mesmo tempo, no Japão, Kadowaki se lembra do chute que Arata lhe deu, fazendo seu sangue ferver de raiva, destruindo tudo na sala. Junto com a quebra da estante, uma foto tirada junto com ele e Arata Hinohara cai, deixando Kadowaki ainda mais irritado pisando nela. Depois de um dia na escola em que seu cérebro mal absorveu qualquer coisa, Arata volta para casa. Sua mãe já estava esperando lá. Ao ver a frieza de Arata em relação a ela, a mãe fica mais triste. Incapaz de assistir mais, a irmãzinha começa a educar o irmão. A mãe tem estado muito preocupada com o filho e esperou muito tempo, mas Arata não consegue nem chamá-la de mãe.
Então, ele tenta chamá-la de mãe, mas ainda não consegue pronunciar essa palavra, então Arata escapa para seu quarto. Ele vem de outro mundo e de qualquer forma não tem mãe. Após descansar por um tempo, Arata começa a se lembrar da pessoa que ele bateu hoje. Parece que Kadoaki é amigo de Hinohara. Enquanto pensa, ele vê Suguru aparecer na varanda, então rapidamente corre atrás dele e pergunta se ele é amigo de Hinohara. Ao ouvir a pergunta, Suguru fica em silêncio. Ele tinha dito que não era amigo de Hinohara. Ele sabe que é desprezível, mas se não tivesse dito isso, os outros teriam mudado o alvo do bullying para ele. De qualquer forma, é uma história antiga, então Arata apenas ri de bom grado e deixa passar. Se for assim, parece que Kadoaki também é amigo de Hinohara. Esta manhã ele o atingiu, o que é bastante problemático. Então, Arata decide ir procurar Kadoaki. Assim que está se preparando para sair, Kadoaki vê seu pai chegar, ignora-o e passa por ele. No entanto, seu pai não é tão fácil. Ele segura Kadoaki, obrigando-o a ir estudar para os exames. Kadoaki ri incrédulo. O pai dele nem sequer lidou com suas inúmeras amantes e ainda quer controlá-lo. Ao ver que não consegue controlar o filho, o pai de Kadoaki o repreende com raiva, mencionando o passado sobre ter desistido do adolescente anos atrás. Isso o faz lembrar-se da memória compartilhada com Arata de antes. Parece que havia muito entre eles. Incomodado, Kadoaki menciona a corrupção de seu pai, mas o resultado é um tapa ardente. Em Amawakimi, o grupo de Arata chegou ao território de Yonagami, um dos 12 Shinshu e o Shu do poder da água, Hayagami. Talvez ele já saiba que eles chegaram aqui. Resumindo, Uranami é o Shu do poder da água, o Homura de Kanagi é o poder do fogo, o Okoro de Akachi é o poder da terra. E quanto aos outros Shu, tentando extrair mais informações de Kanagi, mas ele parece bem reservado, ainda cobiçando fortemente o Hayagami de Arata. Os 12 Shu nunca cooperam entre si, especialmente as pessoas misteriosas do sexto Shu. Talvez essas sejam as pessoas que Arata mais deseja evitar encontrar. Enquanto eles conversam, alguém estava na árvore e ouviu tudo. Enquanto isso, o sexto Shu que eles estão mencionando também está discutindo sobre Arata. Naquele dia, todos viram Arata sair da floresta Kundo. Ele deve ser de outro mundo. Eles devem despertar aquela coisa, derrotar o Shu Arata, assim como o Rikuru. A pessoa designada para a tarefa é o Shu Haruna. Talvez uma batalha esteja prestes a começar. No Japão, ao saber que seu filho está desaparecido, a mãe e a irmã de Arata, Nako, imediatamente correm para procurá-lo. Quanto a Arata, ele está a caminho de encontrar Kadoaki, e quando ele o vê, é também quando ele está cercado por uma gangue se preparando para espancá-lo. Então Arata aparece, exigindo ficar ao lado de Kadoaki. Aqueles bandidos indecisos já viram o poderoso chute de Arata antes, então recuam relutantemente. Mas a pessoa que acabou de ser ajudada, Kadoaki, não está muito feliz. Ele odeia Arata ao extremo. Só de vê-lo, lembra-se de velhas memórias. Enquanto os dois estão discutindo, de repente um tapa do céu cai no rosto de Arata. Depois de dar o tapa no garoto, ela também começa a chorar para a surpresa de Arata e Kadoaki. Ela e a irmãzinha têm procurado por Arata há muito tempo. Esse garoto sai sem avisar ninguém. Elas estão muito preocupadas, diz ela enquanto chora. Aflito e sem saber o que fazer, Arata chama a mãe repetidamente, esperando que ela pare de chorar. Vendo a cena de mãe e filho se amando, Kadoaki nas proximidades está pensativo. A mãe de Kadoaki o deixou desde pequeno, andando na estrada cheia de pensamentos confusos, amigos que brincam com ele por dinheiro e poder, uma mãe que o abandonou, um pai bastardo. Então ele se lembra de Arata. Todos querem brincar com ele. O ódio em seus olhos aumenta cada vez mais. Em seu coração agora, tudo é por causa de Arata. Cada canto está cheio de aversão e ódio, e a intenção de matar Arata também cresce. Como se visse esse ódio, na floresta Kundo, Haruna está realizando algum ritual. Ele quer enfocar Katawaki, a alma cheia de ódio, para Amawakami para despertar aquela coisa. Através do ritual, Haruna conseguiu invocar Katawaki para Amawakami, ao mesmo tempo transmitindo-lhe memórias sobre Arata Hinohara, que está em Amawakami. Sabendo que a pessoa no Japão é falsa, o ódio de Katawaki cresce. Ele segue o arranjo dos 6 Shu e chega a um porão estranho. Aqui, os 6 Shu explicam claramente sobre as coisas que Arata fez e fazem um pedido para que Katawaki se torne um Shu, para matar Arata com suas próprias mãos. Aquele que pode forçar Shu Arata a se submeter deve ser alguém que o despreza, um inimigo que odeia Arata profundamente. Essa é também a emoção que trouxe Katawaki a este mundo. Eles levam Katawaki a uma sala onde o único Hayagami que pode derrotar Tsukuru e Arata é mantido. Mas esta espada esteve dormindo por muito tempo sob o selo das gerações da família Hime. Chama-se Oriichi. É claro que para se tornar um Sho possuindo este Hayagami, é necessário ser escolhido por ele. Katawaki se aproxima lentamente com o coração cheio de ódio e o retira, a espada do ódio.
Após ver o desejo de Katawaki em destruir Arata, concorda em aceitá-lo como um Shu. Com a vibração dessa espada sombria, os 12 Shinshu também sentiram o perigo. O Tsukuru de Arata vibra com força crescente. Uma estranha energia negra aparece de repente na lâmina. É também quando Katawaki aparece. Ele encontrou Arata. Vendo Katawaki na sua frente, Arata fica atordoado. Imediatamente, Katawaki empunha Orochi e lança um ataque direto onde Arata está. Sem tempo para pensar, Arata convoca o Kamui de Tsukuru para bloquear o ataque. Por que Katawaki veio para este mundo? Essa pergunta faz Kotoha se perguntar por que especificamente vir para este mundo. Vendo Arata bloquear esse ataque, Katawaki sorri. Então esta é a espada que governa o mundo, hein? Ele continua a provocar Arata, constantemente amaldiçoando e relembrando seu passado vergonhoso. Quanto mais Arata ouve, mais irritado ele fica. Que direito tem Katawaki de amaldiçoá-lo? O Hayagami gradualmente adquire uma cor preta. Vendo Arata com raiva, Katawaki fica ainda mais provocativo e contente. Quando a raiva atinge o auge, o Hayagami de Arata fica diretamente preto, deixando Kanagi atônito ao ver que ele está caindo no reino dos demônios. Um ataque sombrio é lançado em direção a Katawaki, fazendo com que seu rosto fique coberto de sangue. Mas Arata ainda não para. Ele continua a cair mais fundo no reino dos demônios. Vendo que a situação não está boa, Kotoha corre e abraça Arata. Ele não pode cair no reino demoníaco. O poder de Arata faz Kotoha gritar de dor. Ela sempre acreditou nele. Como se ouvisse o chamado de Kotoha, Arata finalmente para. É nesse momento também que Kotoha desaba de exaustão. Querendo continuar provocando Arata, os 6 Shu aparecem e exigem que Katawaki pare. Ele deveria despertar completamente Orochi primeiro. Então eles embarcam na aeronave e vão embora. Vendo o estado miserável de Arata, Kanagi rouba Tsukuru diretamente. Arata não faz nenhuma tentativa de recuperá-la porque ele mesmo a abandonou. Kanachi corre atrás dele apressadamente para recuperar a espada. Assim que as coisas se acalmam, Arata se lembra de Kotoha. Felizmente, ela ainda está bem. Os dois se abrigam da chuva em uma casa. Arata começa a falar sobre Katawaki, o poder sombrio sempre escondido dentro dele que o fez cair no reino dos demônios, e o motivo pelo qual ele disse, venha para este mundo, para que Kotoha saiba que ele não é originalmente deste mundo. Ao descobrir a verdadeira identidade de Arata, Kotoha cai em silêncio. Ele não é o Arata com quem ela cresceu. Desamparado, Arata sai para dar espaço a Kotoha. Quando ele acorda, Katawaki vê uma garota chamada Miyabi ao seu lado. Ela é uma empregada estranha que pode dizer bom dia mesmo à noite. Depois que ela sai, Katawaki lembra da imagem de Arata caindo no reino dos demônios. Parece que ele está realmente sério agora. Kanachi está correndo freneticamente procurando por Kanagi na chuva. Esta chuva vem do Kamui de Yorinami. Se atacado agora, o menino certamente estaria em apuros. Felizmente, ele finalmente encontra a pessoa. Mas Kanagi não resiste e retorna voluntariamente. Ele caminha até onde Arata está se imergindo na chuva, parecendo extremamente miserável. O Hayagami ordena que Arata o retome, mas Arata permanece em silêncio. Irritado, Kanagi o agarra diretamente e o repreende. Você deveria transformar o céu e a terra. Levante-se e recupere seu Hagami. Esta espada dele é muito pesada. Ela carrega um grande dever e responsabilidade. Será que Arata finalmente conseguirá se levantar e suportar isso? Kotoha também avança, olhando esperançosamente para Arata. Despertado por Kanagi, na manhã seguinte, Arata está praticando técnicas de espada novamente com entusiasmo. Após uma rodada de combate de um lado para o outro, Kanagi solicita uma troca de oponente. Ele irá duelar com Arata. Durante a batalha, Kanagi também revela que quem quebrou o selo é um dos 6 Shou, é Haruna. Ele tomou o lugar de Kadowaki e foi para o Japão. Kanagi continua a dizer que Kadowaki certamente virá aqui novamente. O que Arata fará então? Vendo a hesitação nos olhos de Arata, Kanagi derruba diretamente Tsukuru da mão dele pela encosta da montanha. De qualquer forma, agora é inútil para Arata. Ele hesitou, com medo de cair novamente no reino dos demônios. Desapontado, Kanagi se vira para ir embora, mas então para, exigindo que Arata o encontre antes do pôr do sol. Se ele falhar, não deve mais falar com ele. Arata fica em silêncio, depois imediatamente corre para encontrar Tsukuru. Quando ele vê o Hagami, está sendo segurado na boca de um lobo. Enquanto o persegue, Arata pensa continuamente por que está o perseguindo. Será que ele consegue? Então, de repente, ele sente como se Kadowaki ainda estivesse ao seu lado, correndo com ele, encorajando-o, dizendo para não parar. Cada antiga memória com Kadowaki incita Arata a continuar. Ele para, olha para o lobo à sua frente, e Arata pensa silenciosamente. Kadowaki e ele são amigos, não são? No dirigível dos 6 Shus, Kadowaki está contando a Miyabi sobre Arata. Depois de xingar Arata pior que um cachorro, Miyabi ri. Ela acredita que Kadowaki gosta claramente de Arata. Embora o xingue, ele ainda se importa. Se não gostasse dele, teria ignorado e nem prestado atenção naquela pessoa.
Ao ouvir isso, Kadowaki perde a paciência diretamente, apontando Orochi direto para o pescoço de Miyabi. O que ela sabe sobre eles? Naquele ano, durante a corrida de cross-country, porque ele estava enfraquecido, só pôde participar de uma competição. Kadowaki tinha convidado Arata para correr com ele, porque era a pessoa cujas forças ele entendia melhor. Ambos correram com todas as suas forças, e mesmo se perdesse, ainda assim alcançaria o que queria em Ohara. Mas no final, Arata diminuiu o ritmo. Que mal ele fez? Kadowaki não precisava disso. Não brinque com ele assim. A partir de então, Kadowaki passou a odiar Arata cada vez mais. Finalmente, Arata trouxe o Hagami de volta para Kanagi vir. Ele pode confiar nele agora. Caminhando até Kotoha, Arata promete a ela que nunca mais cairá no reino dos demônios. E embora não esteja muito confiante, ele tentará mudar o coração de Kadowaki. Ao ouvir a afirmação de Arata, Kotoha irrompe em lágrimas de felicidade, dizendo que sempre acreditará nele. Arata dá um passo à frente e abraça Kotoha, deixando Kanete Verde de ciúmes. Embora com Kanagi por perto, o garoto não tem espaço para causar problemas. Um novo dia começa em um lugar desconhecido por todos. Yorinami monitora cada ação de Arata através de bolhas de água. Ele lentamente se aproxima da esfera de água que aprisiona seu Mokusu. As pessoas ao redor imploram continuamente por misericórdia. Apesar disso, Haruna anuncia os crimes de Shiroteki. Ele ordenou a cessação do fornecimento de sal para este país. O atendente ao lado dele diz preocupadamente que sem sal, o povo comum sofrerá terrivelmente. Finalmente, Yorinami acena com a mão, quebrando a esfera de água e poupando a vida do homem. Ao mesmo tempo, ele avisa o homem que se quiser segui-lo, deve saber como trabalhar. Ele não precisa de Tsukuro inútil. Do lado de cá, o grupo está se preparando para viajar para a capital de Yorinami quando Arata para. Ele não quer derrotar Yorinami, então antes de se encontrarem cara a cara, ele quer saber que tipo de pessoa ele é. Ele quer encontrar o Tsukuro de Haruna primeiro. Vendo isso, Kotoha imediatamente entende a intenção de Arata. Ele não quer forçar os outros a se submeterem. Em vez disso, ele vai acalmá-los aceitando suas vidas confiadas a ele. Então, todo o grupo parte para Suzukura, a cidade mais próspera em Amawakimi. Ao chegarem ao portão da cidade, ainda não conseguem entrar. Devem pagar impostos para entrar. Esta é a lei de Suzukira, o que faz o sangue de Kanite ferver. Enquanto todos estão incertos sobre o que fazer, alguém chamado Sr. Hiro se aproxima e os leva para dentro da cidade. Caminhando pelas ruas movimentadas de Suzukira, uma joalheria imediatamente chama a atenção de Kadoha. No entanto, eles estão sem dinheiro, então a garota tem que se afastar relutantemente. Aqui, eles devem usar sua força para ganhar dinheiro. Os homens vão para as minas de pedra, as mulheres trabalham em oficinas de tecelagem. É um trabalho muito exaustivo. Compartilhando as mesmas circunstâncias que os habitantes locais, o grupo de Arata também deve começar a trabalhar. Mas ficando na mina de pedras assim, quando Arata encontrará Sokuro? Sir Hiro está sempre de pé acima, supervisionando todos. Talvez ele tenha usado o caminho mais curto para encontrar Sokuro. Olhando ao redor, Arata vê um menino muito jovem, que também é forçado a trabalhar aqui. Verdadeiramente cruel. Do outro lado, Kadoha também está diligentemente lavando roupas. Ao ver Arata se aproximar, ela se sente envergonhada. Ela ainda não aceitou totalmente o fato de que ele é alguém de outro mundo. No entanto, após aquele abraço, há uma proximidade invisível entre eles que é difícil de descrever. No dirigível dos 6 Shus, ele mostrou a Kadoaki as cenas das matanças de Okocha, um dos 12 Shinshu. Vidas são implacavelmente tiradas. Em toda parte está manchada de sangue pelo poder de Kamui. Após um dia de trabalho na mina de pedras, Arata vai à loja de joias que Kadoha observou. Ele gasta o dinheiro que ganhou hoje para comprar a presilha que Kadoha estava olhando. Esta cena é presenciada por Sir Hiro. Tais sentimentos passionais, de fato. Aproveitando a oportunidade, Arata pergunta a Sir Hiro sobre Yorinami. Sir Hiro não hesita em responder às suas perguntas. Em seu coração, Yorinami é nobre e humano, com olhos que veem longe. E agora ele está buscando a perfeição nas pessoas, inclusive em si mesmo. Yorinami foi uma vez o governante de Suzukira. Graças a ele, tornou-se a cidade mais próspera em Amawakuni. Dito isso, ele encontra uma desculpa para sair. O próximo dia começa novamente. Arata e Kanite estão trabalhando quando vem o menino de ontem sendo intimidado. Irritado, Kanite pretende atingir a pessoa à sua frente, mas Sir Hiro impede o garoto. Ele então adverte o capataz diante dele sobre a regra contra brigas. No final não puderam fazer nada. Arata, Kanite e Kanagi visitam a casa do garoto intimidado. Este é um lugar muito dilapidado atrás do esplendor da cidade. O nome deste menino é Ruka. Seus pais foram todos embora. Anteriormente, sua família possuía um negócio de tecidos na rua principal, mas devido a uma doença grave, eles faliram. Os trabalhadores que eles abrigaram todos se foram, incluindo o capataz que acabou de intimidar o menino. Ele também era um gerente de trabalhadores na loja. É isso que eles chamam de cidade perfeita?
Kannagi viu Sarhiro silenciosamente atrás da parede, ouvindo tudo. Indignado, Kanichi se levanta e pergunta por que Ruka não sai desse lugar. Mas o imposto de trânsito aqui é tão alto quanto 10 peças de prata, e o menino não tem dinheiro para ir. É exploração, Kannagi dá uma risada. Aqui é preciso pisar nos outros para chegar ao topo. É assim que Suzukira opera. Tendo dito isso, ele sai, dando à pessoa que está do lado de fora da porta a oportunidade de falar. Ao sair, Sarhiro ri e começa a perguntar sobre a impressão de Kannagi sobre Arata, provocando para destruir o relacionamento entre os dois. Kannagi ri, dizendo que é um truque antigo e avisa que Arata não é nada fácil de lidar. O personagem principal, neste momento, está no quarto comendo uma tigela de sopa cozida pelas próprias mãos de Kanichi. Isso lembra a Arata da sopa que sua mãe costumava fazer para ele. Ele sente muita falta de sua mãe. A pequena Ruka também exclama que essa sopa é realmente deliciosa. Elogiado, Kanichi sorri ligeiramente, mas Ruka começa a chorar. O garoto deseja poder desaparecer agora mesmo. Ele está sempre sozinho, e as coisas estão sempre terríveis. Arata entende que sempre que algo ruim acontece, ele sempre quer fugir, sem saber por que isso continua acontecendo, mesmo que ele não tenha feito nada de errado. Mas se ele jogar tudo fora, nunca saberá a razão pela qual nasceu. Então diz gentilmente que, porque o pequeno Ruka nasceu neste mundo, ele não tem permissão para acabar com sua vida assim. Na vida ninguém é perfeito. Esta declaração surpreende o Sr. Hiro, que enxuga as lágrimas. Ruka diz firmemente que quer sair deste lugar. Arata e Kanachi estarão sempre prontos para ajudar o garoto, incluindo Kotoha e Kannagi. A aeronave continua a viajar para a localização de Arata. As feridas de Katawaki foram curadas. De repente, a nave colide com uma massa não identificada. É o Kamui de Akachi. Vendo pessoas, Katawaki se apressa para enfrentar Akachi. Tendo visto aquelas cenas horríveis de assassinato, ele quer expressar sua intenção de cooperar com a pessoa à sua frente. Mas Akachi despreza pessoas como ele. Aqueles que não podem lutar sozinhos só vão atrapalhar. Ignorado, Katawaki grita furiosamente que só quer matar Arata, nunca querendo que Arata apareça novamente. Enquanto ainda grita, a ponta da espada já alcançou seu rosto. Ele diz com desdém que Katawaki não pode derrotar Arata porque foi enganado pelo mal nos próprios olhos. Ele diz gentilmente que irá libertar Katawaki, então, sem hesitação, enfia a espada diretamente em seu olho. O grupo de Arata está se preparando para sair furtivamente da cidade quando Saruhiro se aproxima, ou mais precisamente, o número 1 de Yorinami, Sukiro. Ele diz enquanto empunha seu Hayagami. Arata também saca Sukiro para lutar. Esta cidade não é perfeita. As pessoas não têm direitos e justiça. Essas palavras fazem Haruko lembrar da primeira vez que conheceu Yorinami. Ele quer que seu mestre volte a ser como era antes. O Kamui de Haruko é dinheiro. Ele procurou por um longo tempo e escolheu acreditar em Arata. Ele vem observando Arata há muito tempo sob as ordens de Yorinami. Ele viu todo tipo de emoções nele. Portanto, ele quer saber se Arata pode se tornar essa pessoa. Ele vai mudar essa cidade e acredita que Arata pode despertar Yorinami. Arata e seus amigos finalmente pisam na capital de Yorinami. Yorinami agora está parado em frente a uma bolha de água relembrando o passado. Quando ele era pequeno, trançou à mão uma pulseira como presente para sua mãe, mas ela disse descuidadamente que era uma perda de tempo e mandou ele praticar artes marciais. O Hayagami, Sukiro, é a origem de todas as coisas. Se ele o tiver, o trono estará firmemente em suas mãos. Yorinami inclina a cabeça diante da bolha de água com as roupas de sua mãe dentro. Desta vez, ele vai definitivamente agradar sua mãe. Enquanto bebia água em um rio perto da cidade, Kotoha se aproxima. Ela diz a Arata que certamente ele retornará ao seu antigo mundo, onde estão seus entes queridos, e então fica em silêncio, reunindo coragem para dizer que ficará ao lado dele e cuidará dele até que ele parta. Essa declaração deixa Arata atônito, mas antes que ele possa responder, Kotoha já correu embora. Olhando para o grampo de cabelo em sua mão, Arata fica em silêncio. De repente, ele ouve os gritos de Kotoha, e junto com Kannagi e Kanachi, corre apressadamente. Kotoha está sendo controlada pelo Kamui de Yorinami. Então ela é puxada para debaixo d'água bem diante dos olhos deles. Arata corre como o vento para o palácio de Yorinami à sua frente. O portão do palácio está aberto e não há guardas no portão, como se estivessem esperando que Arata viesse até aqui. Ao chegar, Arata vê Kotoha presa em uma bolha de água apertada e encarcerada lá dentro. Arata rapidamente saca seu Hayagami e ataca, mas sem efeito. Da água, Yorinami aparece. Kannagi e Kanachi também chegaram. Ele ri sarcasticamente de Kannagi por ter perdido seu Hayagami, enquanto simultaneamente eleva cada vez mais o nível da água na bolha de Kotoha. Yorinami exige que Arata se submeta a ele, ou o force a se submeter se quiser que Kotoha seja libertada. Que desprezível! Yorinami está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Seu objetivo é que sua mãe veja o Hayagami mais forte e então se submeta a ele.
Assim, a batalha começa. Arata bloqueia continuamente os ataques de Yorinami, enquanto o nível da água na bolha continua subindo. Haruko e os outros Tsukiro acreditam em Arata. Todos esperam pelo retorno do antigo Yorinami. Vendo isso, Yorinami fica extremamente irritado. Em outro local, Akachi ouve que Arata e Yorinami estão lutando e sabe com certeza que Katawaki também está indo para lá. Naquela vez, Akachi cegou o olho de Katawaki, mas ele não ficou furioso, em vez disso quis se tornar mais forte a qualquer custo, mesmo que significasse perder um olho. Então, Akachi gentilmente arrancou seu próprio olho para Katawaki. Agora ele só tem um olho restante. Até a empregada ao lado de Katawaki percebe que ele mudou um pouco. Esta é a primeira vez que ele quer se aproximar dos outros. Akachi é a primeira pessoa a vê-lo de verdade. Aqui, Arata e Yorinami ainda estão lutando ferozmente. O nível da água na bolha de Kadoha subiu bastante. Nesse momento de distração, Yorinami aproveita a oportunidade para atacar, fazendo com que Arata não consiga se defender a tempo. Ele usou uma técnica chamada reversão do tempo mundial para envolver Arata em uma bolha de água, fazendo-o afundar em um sonho. A bolha afunda cada vez mais. Neste momento, Kadoaki entrou correndo. Ele é quem deve derrotar Arata, não permitindo que outros o façam. Vendo Kadoaki tentar arruinar seu plano, Yorinami acena com seu leque, fazendo com que a água envolva Kadoaki e o leve junto com Arata. Submerso na água, sob o poder de Yorinami, Arata sonha continuamente com sua mãe. Ele sonha que sua mãe está preparando sopa para ele novamente e depois se vira para persuadi-lo a jurar submissão. Arata balança a cabeça em recusa. Vendo que não tem efeito, Yorinami aumenta seu poder, fazendo Arata afundar mais no sonho. Ele sonha que após brigar na escola, ele não é punido. Em vez disso, sua mãe diz que ele pode desistir. Basta se esconder. Basta dizer que se submete, e tudo acabará. Arata está atordoado. Sua mãe repete que ele não precisa se esforçar tanto. Apenas descanse e ignore tudo, chamando-o mais uma vez para fazer o juramento. Ao ver Arata recusar, Yorinami fica atônito, porque ele ousa desobedecer à própria mãe. Desobedecer à mãe é um tabu. Incapaz de fazer Arata se submeter a ele, a intenção assassina de Yorinami aumenta enquanto ele lança um ataque decisivo contra Arata. Mas Arata no sonho parece ouvir uma voz. É Kadoha chamando-o, dizendo que acredita e sempre cuidará dele. Graças a esse chamado, Arata é despertado. O Hayagami em sua mão emite uma luz brilhante e ele irrompe com poder, destruindo a barreira de Yorinami. Ele conseguiu e também salvou Kadoha. Yorinami falhou miseravelmente. Evocar a imagem de sua mãe não pode fazer Arata se submeter. Sua mãe nunca diria tais coisas. O Hayagami de Yorinami perdeu completamente a vontade de lutar. Ele realmente perdeu. Então, de repente lembrando-se, ele se vira para a bolha de água contendo as roupas de sua mãe. A bolha se desfez, restando apenas uma roupa velha e surrada. A verdadeira mãe de Yorinami está morta há muito tempo. Tudo era apenas uma ilusão criada por ele mesmo. Olhando para as roupas à sua frente, Yorinami afunda em velhas memórias. Sua mãe sempre foi rígida, exigindo que ele fosse perfeito. Querendo ser elogiado, ele sempre tentou cumprir todos os desejos dela. Mas quando ela morreu, ele ainda não tinha recebido reconhecimento. Seu desejo se fortaleceu. Ele acreditava que, se tornasse rei, agradaria a sua mãe. De repente, Kanagi nota uma caixa nas proximidades. É uma relíquia deixada pela mãe de Yorinami, que ele nunca abriu. Desta vez, na frente de todos, Yorinami abre a caixa e dentro está a pulseira que ele teceu para sua mãe quando era pequeno. Ele pensou que ela a tinha jogado fora. Neste momento, o envelhecido Mokuso avança para responder à sua dúvida. A mãe de Yorinami não era tão rígida quanto ele pensava. Ela era gentil e amorosa com as crianças. Isso foi o que a fez sofrer, pois se preocupava com o futuro de Yorinami quando ele não tivesse mais seus pais ao lado. Com o país prestes a cair no caos, ela foi forçada a ser rígida para que ele pudesse caminhar por conta própria. Ao saber a razão, Yorinami cai em prantos. De fato, Arata o livrou de seu demônio mental. Finalmente, Yorinami pede desculpas solenemente a todos os seus subordinados por suas ações passadas. E virando-se para Arata, ele pergunta seriamente o que Arata acredita ser a coisa mais valiosa na vida. Sem hesitar, Arata responde que são os laços, como aqueles entre Yorinami e sua mãe. Neste momento, Kadoaki aparece de repente, zombando e dizendo: "Os laços não valem nada." Ambos mudaram. Agora eles são Shokarigando Hayagami, exigindo que outros se submetam. Arata grita que ele não faz essa coisa de forçar os outros a se submeterem assim. Kadowaki se manifesta dizendo: Arata não está caindo no reino dos demônios de qualquer jeito. Arata afirma que não se tornará mais um demônio. Ele definitivamente mudará o coração de Kadowaki. Kadowaki realmente não entende. Dentro dele há apenas poder, então ele força Arata a erguer sua espada.
Tendo dito isto, Kadoaki invoca Orochi. Seu Orochi agora está totalmente despertado, forçando Arata a sacar sua espada. As duas espadas mais poderosas, representando luz e escuridão, colidem entre si, criando um terremoto que destrói uma casa inteira. Após a colisão, Arata imediatamente foge da perseguição de Kadoaki. Ao mesmo tempo, no dirigível, os membros do Seishou estão desfrutando a batalha entre as duas poderosas espadas. Apesar da fuga de Arata, inúmeras lâminas do Kamui de Orochi continuam a avançar, pressionando de perto. Vendo o perigo, Kotoha implora repetidamente a Kanagi e Kanate para ajudá-lo, mas eles não podem. Esta é a batalha de Arata. Eles só podem ficar e assistir. Eles acreditam que Arata não cairá novamente no reino dos demônios e que ele não perderá. Kadoaki ainda está determinado a perseguir até o fim. O Kamui de Orochi avança em direção a Arata como uma tempestade, deixando-o apenas capaz de se defender. Ele não quer forçar Kadoaki a se submeter. Neste momento, Kanate grita urgentemente que se eles não lutarem, não conseguirão alcançar a princesa, fazendo Arata congelar. Ele quer corresponder às expectativas da princesa, mas o que ele deve fazer agora? Ao ver isso, Kotoha também chama por Arata. Todos acreditam nele. Essas palavras despertam Arata. Mas, sem esperar por ele, o Kamui de Orochi torna-se cada vez mais poderoso, avançando como se fosse engolir Arata. Ele não pode revidar, o Kamui é muito forte, e além disso, Sukuro nunca foi uma espada com capacidades ofensivas. Yorinami segura silenciosamente a pulseira de sua mãe, finalmente falando para anunciar a todos que ele irá se submeter a Arata. Esta declaração surpreende Arata do outro lado. Yorinami continua, dizendo que confiará tudo a Arata. Esta ação é mais nobre do que ser rei, e pode agradar a sua mãe. Ele irá vigiar Arata através de Hayagami Sukuro, e lutar ao lado dele. Tendo dito isto, ele se prepara para realizar o ritual de submissão Sho. No entanto, Arata não quer isso. Ele não quer que ninguém se submeta a ele. Kanagi imediatamente intervém para despertar Arata. Ele não quer transformar o céu e a terra? Se sim, então aceite esta missão e pare de evitá-la. Para aqueles que se submetem sem serem mortos ou forçados, eles confiaram suas vidas a ele, como Shuga fez antes. Ele deve carregar suas vidas, emoções e desejos juntos. Ele não está lutando apenas por si mesmo há muito tempo. Yorinami começou a recitar o juramento. Seu corpo gradualmente se dissolve e se funde em um só com o Hayagami de Arata. No momento de se tornarem um só, um poder enorme afasta tudo. Em pé sobre a pilha de entulho, Arata contempla enquanto olha para Kadoaki, e fala perguntando por que Kadoaki está tão determinado a lutar com ele. Mas Arata nunca entenderá que entre eles só há o caminho da luta. Arata começa a usar seriamente o poder do Hayagami que Yorinami lhe deu. Não só isso, mas há também o poder do Hayagami que Shuga confiou. A batalha continua ferozmente enquanto ele invoca o poder de Sukuro. Arata não está mais lutando por si mesmo. De acordo com as palavras de Arata, uma luz mística começa a emanar de Sukuro. De debaixo d'água, inúmeras lajes de pedra começam a subir alto no céu, criando uma cena extremamente magnífica. Esse é o poder de Sukuro? De cima, Arata clama por aqueles que acreditaram nele, pelo desejo de transformar o céu e a terra. Sukuro ouviu seu chamado. Cercando o Hayagami e Arata está um halo de luz deslumbrante e místico. Essa luz brilhante é o poder que foi totalmente despertado. Arata nunca mais recuará. Um ataque carregando o poder do despertado Sukuro atinge Kadoaki. Essa luz o engole por completo. Arata venceu. Ele sente como se Kadoaki agora estivesse correndo com ele, correndo com toda a sua força sem precisar pensar. Kadoaki está sempre ao seu lado. Depois que a tempestade passa, Arata senta-se sozinho em uma laje de pedra, olhando para Sukuro. Nesse momento, Kotoha também luta para subir de baixo e abraça Arata apertado. De repente, lembrando-se, Arata coloca a mão no bolso e tira o grampo de cabelo que sempre carregou consigo porque queria dá-lo a Kotoha. Recebendo o presente, Kotoha o abraça feliz. Arata continuará a seguir em frente e Kotoha sempre estará ao seu lado, acompanhando-o na jornada futura. O anime termina encerrando as histórias principais enquanto abre novas possibilidades para o futuro dos personagens. Arata e os outros personagens têm a oportunidade de construir novas vidas e enfrentar os próximos desafios em sua jornada, com um futuro os aguardando.